Olá, como vai você? Hoje vamos começar também a estudar o Código Penal comentado. E nós escolhemos um instituto que chama a atenção de todo mundo, que é a legítima defesa. Eu acredito que se você for estudante de direito ou não, advogado ou não, você já ouviu falar na legítima defesa. É um instituto do direito penal muito antigo, desde que nós homens começamos a organizar a nossa justiça, nós criamos a legítima defesa. Até mesmo as crianças em casa, na escola, costumam usá-la, né? Falar, eu bati no coleguinha para me defender, ele me bateu primeiro e tal, como se a atitude do colega fosse retirar, né, a capacidade dele ser punido por aquele crime. Mas é por aí que funciona. No direito penal, a legítima defesa ela é uma excludente de ilicitude. Ela retira a ilicitude do delito. No nosso país, no Brasil, nós adotamos uma teoria de direito penal que divide o tipo penal em três passos, né, em três pedaços de forma analítica. A primeira delas é a ilicitude. O fato precisa ser típico, precisa ter previsão legal. A segunda é a antijuridicidade. O delito precisa ser antijurídico, precisa ir de encontro ao que há previsto no ordenamento penal. E, por fim, a culpabilidade. Quando a gente diz que é uma excludente da ilicitude, ele vai lá e retira a ilicitude do delito. Quer dizer, você cometeu um crime você cometeu um fato que é antijurídico e também é culpável, só que ele deixa de ser ilícito. Por quê? Porque tem certas características que nós vamos ver aqui agora no texto legal que vão te dar esse benefício, que vão te proteger diante da aplicação da lei penal. Então é importante saber que as excludentes de ilicitude elas estão no Código Penal. Você vai encontrar, são regras de direito material. No artigo 23 do Código Penal, você já vai encontrar ali o que é uma excludente de ilicitude. Olha o texto do artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa, 3. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Então, o texto é bem claro, né? Agora eu vou ler o excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, percebam, ele cria aqui as hipóteses em que o seu fato deixará de ser ilícito, será um crime, mas a ilicitude será retirada. Interessantíssimo, né? Aí você já tem o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Hoje nós vamos falar sobre legítima defesa, tá? E aí ela está no artigo 25 do Código Penal. Percebam o texto. Vamos lá, o caput. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então percebam, você tem que usar moderadamente dos meios necessários. O que é usar moderadamente dos meios necessários? Gente, se você está numa briga de rua, você está sendo agredido na rua e você acerta alguns socos naquele cidadão e ele sai do ar, você pode ir para cima dele, espancar ele, dar muitos socos na cara dele e acabar causando um traumatismo craniano? Não, você não pode. Você vai estar agindo em legítima defesa, mas com excesso. Se você já acertou uma porrada nele, que já deixou o cara meio fora do ar, que a briga não vai mais para frente, aí você pode parar. Agora, se você está sendo atacado por um criminoso na rua, tem criminosos que são potentes, violentíssimos, às vezes até sociopatas. O cara vem e começa a te agredir e você tira uma faca, às vezes tira até dele ou do seu bolso e dá uma facada nele, na costela, mas o cara não para de te agredir,
ele vem para cima de você novamente, você vai ter que agredir ele mais vezes. Às vezes você só vai parar aquele cidadão com 5 facadas. Nós já vimos isso acontecer no dia a dia do direito penal muitas vezes. Criminosos que são muito violentos e às vezes o policial dá um tiro na perna do criminoso e ele dá um tiro no ombro do criminoso e ele não para, ele vem para agredir mais uma vez o policial ou o cidadão. O que acontece? Ele tem que atirar 5, 6 vezes para parar aquele criminoso. Houve excesso? Não, não houve. Ele usou de meio moderado? Sim, ele usou de um meio moderado porque era um meio suficiente para parar aquele criminoso muito violento. Então também se precisa prestar atenção que cada caso vai ser observado de forma única, especial. Não tem uma receitinha de bolo, uma padronização para aplicar esses requisitos, para aplicar a legítima defesa. Então fala moderadamente dos meios necessários, como a gente acabou de avaliar. Na sequência, repelir uma injusta agressão. O que é uma injusta agressão? Essa é uma análise que também deverá ser feita dia a dia, caso a caso que vocês vão enfrentar. Às vezes o cara repele uma agressão verbal, né? Um xingamento, seu pá, filho da mãe, tal, usando palavras mais grosseiras, né? Vai aquele lugar, tal. E o que acontece? O cidadão saca uma arma de fogo e dá um tiro no rosto daquele outro cidadão. Ele repeliu uma injusta agressão. Ele usou de um meio moderado? Não. Ele repeliu uma injusta agressão? Não. A gente vê muito, infelizmente, a gente vê muito isso acontecer em crimes de trânsito, né? Pequenas brigas, xingamentos, uma fechada viram uma tragédia. Então, a agressão injusta, atual ou iminente. Então, se o cara, agressão injusta, atual ou iminente, a agressão precisa ser real ali, ser injusta, uma possibilidade de você perder a sua vida, um cara muito forte que vai te agredir, um cara que aponta uma arma de fogo para você naquela hora e você reage naquela hora. Você não pode se livrar daquele momento, ir na sua casa, pegar uma arma de fogo e voltar para tirar daquele cidadão. Por quê? Porque você já teve tempo para pensar. Quando você tem tempo para pensar, aí você vira um criminoso normal, você comete um crime pensado, habitual. Ainda que esteja dentro de 5, 10 minutos, você vai em casa, vai no carro pegar uma arma, a não ser que você seja perseguido. O cara ou as pessoas te persigam até na porta da sua casa, até na porta do seu carro. Aí você tem calor, né, das chamas, do momento ainda, você está vivendo aquela tensão. Agora, tudo isso precisa ser analisado, como eu tenho dito nesse vídeo, caso a caso. E você que está gostando do vídeo, fica até o final, clica aqui no joinha, curte o vídeo, compartilha. Eu vou te desafiar aqui agora a compartilhar esse vídeo, no mínimo em 3 grupos de WhatsApp que falam de advocacia criminal, que você participa, ou 3 grupos familiares. Compartilha para as pessoas verem essa mensagem, que é uma mensagem também que importa para o cidadão comum, beleza? E não esquece de curtir o vídeo e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal e clica no sininho aqui e ativa as notificações para você receber todos os vídeos, lembrando que são 3 vídeos por semana, tá? Vamos fechar. Há direito o seu ou a outrem. A agressão, ela precisa alcançar um direito seu, a sua vida, o seu direito de propriedade ou o direito de outra pessoa. Então você tem legítima defesa de terceiro? Tem legítima defesa de terceiro, gente. Você pode entrar para defender o direito de uma pessoa que está sendo agredida na rua. Você vê e hoje é importante isso porque as pessoas estão muito medrosas, né? Quando a gente vê um fato criminoso acontecendo na rua, a gente não ajuda quem está sendo vítima. O que a gente faz? O que o cidadão tem feito? O cidadão tem sacado o celular, gravado aquilo para postar no YouTube, para postar em rede social. A gente não sai em defesa das pessoas. Pois é, aqui na legítima defesa tem um instituto que te protege para você defender uma pessoa, tá? Que está passando por um constrangimento legal, por uma agressão na rua. Então você vai poder defender o legítimo, um direito seu ou de outra pessoa. A legítima defesa ela ainda tem um instituto, gente, que eu chamo de legítima defesa putativa. É quando você age
antecipadamente, sentindo que vai ser agredido por aquela pessoa. A pessoa precisa já ser sua inimiga, precisa ter te ameaçado, você precisa responder a todos esses requisitos aqui, usando moderadamente o meio necessário para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. Essa iminência que é a putatividade. O exemplo clássico dado na sala de aula, eu costumo dizer, você está saindo do seu escritório, 8 horas da noite, tudo escuro na rua, de repente você vê um inimigo seu atravessando a rua na sua direção e ele enfia a mão dentro do paletó dele. Você está armado e você mais rápido saca a arma e dá um tiro no peito daquele cidadão que é seu inimigo, que você acha que vai sacar uma arma para atirar em você. Mas quando você vai lá na direção dele, vai lá ver o corpo, você mexe, ele está com a mão para tirar um maço de cigarro. Tem alguns professores mais dramáticos que dizem que ele estava à mão para tirar um exemplar da Bíblia para ler para você. Então, essa é a legítima defesa putativa. Você age sobre a iminência de uma agressão. A pessoa já é sua inimiga, já te agrediu outras vezes, já te ameaçou, está te ameaçando. Aí você encontra com ela no momento suspeito que você sente que você vai ser agredido. Aí você reage assim. E esse texto, galera, do artigo 25 sofreu uma alteração. Ele sofreu um acréscimo agora pela lei anticrime, agora do nosso atual governo Bolsonaro, onde ele acrescentou ao texto o parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Texto muito interessante, ele vem com o objetivo de proteger os policiais militares, os policiais civis que estão na trincheira do combate ao crime. Esse texto, ele é um texto que seria desnecessário se nós fôssemos mais sérios na discussão sobre a aplicação da lei penal. Por que o governo Bolsonaro trouxe esse texto? Esses policiais que atuam nessa guerra urbana no dia a dia, eles já são protegidos por outra excludente de ilicitude, que seria a excludente do estrito cumprimento do dever legal. Acontece que essa excludente passa despercebido no dia a dia do fórum, e nós estamos vendo muitos policiais que combatem na guerra civil urbana serem condenados pela prática de delito. Tem erros, esses caras erram sim, só que precisam ser julgados com mais coerência, com mais coesão. Os juízes, os cidadãos que julgam eles em júris populares, precisam observar que a missão desses caras é uma missão muito árdua, penosa. Eles são submetidos a um estresse muito intenso e contínuo durante muitos anos. São eles que sobem os morros, que topam de frente com traficantes, com ladrões de banco perigosos para defender a nossa segurança, para que você possa dormir na sua casa de forma tranquila. São esses agentes que precisam serem preservados. Agora, nós sabemos o seguinte: eles cometem erros, cometem erros, precisam ser julgados, mas eles também precisam ser protegidos. E foi com esse intuito que veio esse texto. Além do estrito cumprimento do dever legal, o governo Bolsonaro, que é um governo que tem origens, padrões militares, e sempre prometeu muito para a população combater a criminalidade, criou mais uma hipótese de legítima defesa para esses agentes públicos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. De novo, clica aqui, curta o vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Esteja sempre na presença de Deus. Um forte abraço para você.